Boa tarde a todos. Obrigado aqui por comparecer a mais um Shield Insights. Hoje estamos aqui acompanhando da Adriele, minha sócia, responsável aqui por toda a área contábil da Shield. E acho que a ideia hoje aqui é a gente debater programação para Tech Season de 2026, né? Que agora estamos com inúmeras novidades, tem alguns pontos de atenção muito importantes. Passar aqui rapidamente para o IR e principalmente para a parte da offshore e também para as DCBEs, o que que a gente tem que levar em consideração para fazer o correto arquivamento das declarações e tirar algumas dúvidas referente aqui ao processo que nós temos. Então, vou abrir aqui o tempo para a Adri se apresentar, para aqueles que não conhecem ela, mas aqui hoje em dia ela que é toda responsável pelas obrigações fiscais e contábeis dos nossos clientes. Boa tarde a todos, sempre um prazer falar com vocês. A gente aproveitou esse tema, né, que está um pouco quente, imposto de renda vai aí sair o programa dia 15 de março, então a gente aproveitou para falar um pouquinho aí de DCBE, obrigações acessórias. Uma vez que você constituiu, né, essa estrutura offshore, o que que a gente precisa fazer agora? Então a ideia é a gente passar pelas obrigações fiscais, acessórias de quem tem estrutura internacional. Eu sou a sócia responsável por essa área de obrigações fiscais e contábeis aqui da Shield. E nossa ideia é um bate-papo mesmo, passar conhecimento para vocês. Perfeito. E acho que antes que a gente começar a discutir aqui sobre o assunto, eu acho que é sempre bom relembrar que qualquer momento vocês podem entrar em contato com o QR Code, entrar em contato aqui conosco escaneando o QR Code que está na tela e também participando do Shield Insights, que é o nosso comunidade no WhatsApp, que acho que sempre o nosso intuito aqui, como inúmeros que estão aqui presentes já conhecem, é comparecer ao debate, é também trazer novas argumentações, novas formas aqui de análise jurídica para clientes que detêm estruturas no exterior, para questão do imposto de renda que deu um quê de complexidade a maior, principalmente a partir agora do RPFM e da 14754. Então, muito obrigado e vamos começar aqui com mais uma dos nossos eventos aqui da programação. Só complementando, as dúvidas que já foram previamente enviadas, a gente vai responder no final aqui do nosso Shield Insight. As dúvidas que a gente não conseguiu selecionar, eventualmente por conta do tempo, a gente vai mandar por e-mail todas as respostas, então fiquem à vontade em continuar mandando dúvidas aqui, como o Eric comentou, que a gente vai contactar vocês depois. Perfeito. E em paralelo a isso, a gente deixa aqui o QR Code do nosso grupo. É uma comunidade super privada, somente para aqui para fins de divulgação, entender aqui quais são as novidades para tributação principalmente voltada à pessoa física. Então, é um grupo privado, funciona no modelo de comunidade que em todas as novidades que tem em relação ao planejamento patrimonial e obrigações fiscais e contábeis, a gente divulga no grupo, assim como também os nossos eventos. Então, sintam-se à vontade para entrar e vamos que vamos para o conteúdo. Para aqueles que não nos conhecem, a gente tem aqui duas verticais de negócio que são muito interessantes para que a gente trouxe para poder é, fornecer soluções tributárias e patrimoniais para clientes e pessoas físicas. Quais são esses dois pilares tributários? O legal, que eu sou responsável, então dentro do legal a gente toca toda a parte de planejamento tributário, estruturação patrimonial, a parte de família e sucessões e também de global mobility, então pessoas físicas expatriadas que vão para os Estados Unidos, vão ali para trabalhar para empresas e multinacionais em outras jurisdições, a gente coordena as saídas fiscais desse perfil de clientes. E um segundo pilar tributário, um segundo pilar de negócio que é o Tax and Accounting que a Adri acaba tocando. Acho que ninguém melhor do que ela vai poder explicar um pouco melhor. A gente tem um sistema, né, que a gente chama de gestão fiscal e sucessória, que a ideia é atuar com todo o compliance da estrutura, desde a contabilidade até as obrigações fiscais. Então, a gente também tem a intermediação com o agente de registro das empresas, no pagamento de taxas e qualquer obrigação também regulatória. Então, a gente faz a contabilidade offshore, DCBE, informe fiscal para suporte ao imposto de renda. Para aqueles que querem que a gente faça a elaboração também na declaração do imposto de renda, a gente também atua nesse segmento. Então, o nosso diferencial é que a gente faz tudo aqui dentro de casa, desde a parte offshore, né, considerando em Ilhas Virgens Britânicas, como também nos Estados Unidos, né, para
aquele que tem uma estrutura em BVI e que detém uma empresa americana. A gente também faz o tax return dos clientes, e todas essas obrigações também voltadas para os Estados Unidos, BOI, né, em 2023 teve o BE12, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas obrigações, mas a ideia é que o cliente se preocupe em investir e toda essa parte burocrática e de compliance a gente atua e auxilia os nossos clientes. Perfeito. É um único ponto focal para toda a burocracia que famílias de alto patrimônio, indivíduos do perfil High Net Worth precisam se atentar para a manutenção do seu patrimônio e também para a perpetuidade do patrimônio por múltiplas gerações. Ao longo de nossa experiência, a gente já participou de mais de 700 estruturações realizadas, então, desde a abertura de LLC, fundações, constituição de trust, empresas offshore, Cayman, BVI, sobre uma ótica jurídica muito robusta para o residente fiscal brasileiro. Então, saber como aportar capital, saber como retirar capital, como fazer a declaração, fazer a conversão aqui dos câmbios, câmbio de aporte, câmbio de retirada, os créditos de dividendo a receber. Então, a gente trata isso de uma maneira contínua. Nosso escopo aqui de trabalho é muito voltado aqui a, de fato, a ter um relacionamento de longo prazo com a família ou também com a pessoa física. Então a gente está muito segmentado num perfil de cliente que gosta de um atendimento mais proativo, um atendimento próximo e que deseja um relacionamento de longo prazo. Dentro desse processo, a gente arquiva mais de 300 offshores, contabilidades offshores anuais. Então, todo esse processo que a gente acaba fazendo a demonstração financeira com base no BR-GAAP, obrigatório aqui por conta da 14754, mas desde antes da 14754, a gente já fazia os balanços das companhias, muito por conta de dois motivos em específico. Primeiro, não existe uma empresa onde você aporta capital, onde está a maior parte do seu patrimônio, que não tem uma contabilidade, não tem uma demonstração financeira bem feita. É ali que vai medir a saúde financeira dos seus investimentos e suas efetivas rentabilidades. E do outro lado, a gente também tem aqui a questão dos tax returns, que a gente consegue galgar em um único ponto de contato, aqueles clientes que têm LLC americana, que têm ativos nos Estados Unidos, que compram imóveis, enfim, em um único ponto de contato, e a gente fechou um ecossistema completo para poder atender eles. Dentro desse processo, acho que é importante a gente trazer um disclaimer que é alguns que já participaram de alguns outros webinários já estão acostumados, mas a ideia aqui é não fornecer nenhum aconselhamento jurídico e não configura a relação advogado-cliente ou contador-cliente, como no caso da Adri. Acho que a ideia aqui é a gente contribuir com o debate, trazer alguns insights sobre o tema e qualquer caso específico ele deve ser analisado mediante um parecer jurídico ou então um parecer contábil feito pelo nosso time. Entrando no conteúdo, vamos passar aqui pelas obrigações acessórias no exterior e algumas das noções gerais do que a gente precisa saber. Então, André, acho que pode tocar isso aqui que você já toca o dia a dia com maestria. A gente separou aqui as duas principais jurisdições, né, BVI e Estados Unidos, mas cada jurisdição tem a sua obrigação que precisa ser atendida, então não existe uma regra padrão para todos os lugares, né, é importante a gente falar isso. Então, começando por BVI. Antigamente as pessoas constituíam as empresas e se preocupavam apenas com o agente de registro, que é uma obrigação que primeira delas que a gente listou aqui, contratava esse agente de registro que constituía a empresa, esse agente de registro ia pagando as taxas governamentais anualmente, mas não se preocupava com nenhuma obrigação regulatória em BVI. Mas nos Uhum, últimos anos, o BVI começou a exigir certas obrigações que precisam ser arquivadas, né? Senão a empresa não fica em compliance. Então tem penalidades, tem multas, e a gente achou legal trazer aqui todas essas obrigações para que o cliente fique atento. Porque às vezes ele contrata ali o agente de registro e acha que a empresa está em compliance, mas é necessário que você olhe a invoice desse agente de registro se na invoice contempla o arquivamento e a elaboração dessa obrigação regulatória, porque muitas vezes o agente ele cobra um FII para arquivar essa declaração, né, junto ao governo de BVI, mas não para elaborar. E aí, às vezes, fica mandando aqueles e-mails automáticos que o cliente acaba, né, passando ali aquele e-mail e não se atenta com a elaboração dessas obrigações. Então, quais são elas, né? A gente colocou aqui três principais, que é o Economic Substance, que a gente colocou aqui cumprir regras de substância econômica, que é um formulário de atividade econômica da empresa. Então, é importante que, às vezes, a empresa é de investimento
e depois ela começa a se tornar uma empresa operacional, não mudou ali a atividade econômica da empresa e precisa ser feito esse ajuste e anualmente você precisa lá atestar que aquela atividade econômica continua sendo a mesma ali ano a ano. É importante a gente falar sobre esse arquivamento, porque muitas vezes o cliente desconhece, né? O Financial Annual Return, ele se tornou obrigatório, que nada mais é do que as demonstrações financeiras no formato que BVI exige. Então, precisa informar lá o ativo, o passivo, o PL da empresa. No mês de setembro, o deadline dessa obrigação. Então, anualmente, o cliente precisa entregar. Uma dúvida muito comum que o cliente tem é: abri a empresa, não movimentei. Mesmo assim, precisa entregar essa obrigação? Precisa. Os agentes, né, de BVI solicitam essa declaração em branco, assinado pelo contador responsável da empresa ou a pessoa ali que administra aquela empresa. Então, é importante se atentar que, mesmo que uma empresa que não tenha movimentação, precisa entregar o formulário para o agente de registro. E o último, né, que é o registro de membros e o registro de beneficiários finais, que foi a última obrigação de BVI, que até postergou o prazo, era agora em janeiro, e acabou postergando aí para março, mas é importante que esse deadline também se cumpra, que é informar quem são os registros, quem são os membros efetivos dessa empresa. Tá? É um formulário também complexo que BVI exige, então a gente tem que fornecer ali aquelas informações dos sócios da empresa. Então é importante se atentar quanto a prazo e quanto ao arquivamento dessas declarações e obrigações regulatórias. Com Perfeito. relação aos Estados Unidos, não sei se o Eric quer comentar algo. Eu queria só complementar um ponto que eu acho que eu acabo tendo uma sensibilidade aqui quando conversa com os clientes, que é uma conversa que às vezes fala, pô, Eric, quando eu comecei, não existia quase nenhum bullet desse aqui que tá no slide em relação à obrigação acessória. Só que o mundo, ele está caminhando no sentido de uma maior globalização e também de uma maior troca de informações em relação às obrigações que as entidades têm. Então, muitas prevenções à lavagem de dinheiro, também financiamento de terrorismo, alguns acordos multilaterais que são muito importantes, eles serem cumpridos e algumas jurisdições eles não tinham anteriormente. Então, vai dando um quê de complexidade a maior mesmo. E a minha expectativa é que não termine agora. Vocês vão ter ainda inúmeras outras obrigações, acho que obrigações acessórias, para poder que a estrutura caminhar em compliance. Então, às vezes, o cliente ele está com alguma dor ou uma sensibilidade ali maior. Pô, tem que arquivar mais um formulário, é mais US$ 200. É o destino natural em que as jurisdições, principalmente em tributação favorecida, que são os paraísos fiscais, elas caminham, que é um sentido de maior troca de informações, cumprimento de regras ao CRS, que é o Common Reporting Standard, ou também ao FATCA, que é um acordo específico dos Estados Unidos e também é necessário para bancos. E isso aqui é compliance de empresa. Quando você abre uma empresa no Brasil, eu sempre comento, pô, você tem uma série de obrigações, taxa, TFF, certidão negativa, banco, então é a mesma complexidade. Só que pensa que muitas vezes lá você tem uma empresa cuja ali uma grande relevância, uma parte muito relevante do seu patrimônio está no exterior e você tem que olhar com o mesmo cuidado. Então tem que saber um pouco dosar essa questão, porque de fato dá trabalho cuidar. E acho que a nossa função aqui é justamente cuidar dessa burocracia. A gente tira o cliente desse operacional para que ele consiga focar na parte dos investimentos. Exatamente. E aí, pensando nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? O cliente estava acostumado a fazer a contratação ali do agente de registro, quando tem receita ali nos Estados Unidos, ou eventualmente despesa, fazer a declaração fiscal, mas também surgiu novas obrigações acessórias que precisam ser entregues. Então, além do agente de registro e o annual report que a gente colocou aqui, como pagamento de taxa anual e a contratação do agente registrado, a gente também precisa entregar o BOI. Então, essa obrigação também é uma obrigação recente, e para aquelas empresas constituídas a partir de fevereiro de 25, ela tem a obrigatoriedade de 30 dias após a constituição. Então, às vezes, o cliente acaba constituindo empresas americanas para aquisição de imóveis, para investimentos nos Estados Unidos, e não se depara de cumprir também essa obrigação. Então, tem que se atentar, porque o prazo é curto. Uma vez que constituiu essa empresa, precisa entregar o BOI.
E o B12 a gente trouxe aqui porque ele também é um arquivamento que normalmente as pessoas esquecem, porque ele normalmente é feito em 5 anos. Então, o último arquivamento do BE12, né, que é basicamente uma pesquisa que o Departamento de Comércio nos Estados Unidos criou para entender ali a questão de investimentos estrangeiros nos Estados Unidos. Mas a gente precisa informar tem vários requisitos que precisam ser informados, inclusive de contábeis, né? Ativo, passivo, receita bruta, quem são os beneficiários, quais são os investimentos, qual é o estado sede da empresa. Então, é um formulário também complexo, a depender do montante envolvido, de receita bruta, ativa ou passivo. Eles vão exigindo mais coisas que precisam ser preenchidas, então tem que se atentar também a essas obrigações. Então, tax return, todo mundo, né, já está mais familiarizado de contratar o CPA para elaborar ali o arquivamento tanto no nível federal quanto no nível estadual. Mas além do tax return, é importante lembrar dessas duas obrigações também. O BE12, às vezes, ele funciona como se fosse um RD e AD aqui no Brasil. Então, toda jurisdição ela quer entender quem é o investidor estrangeiro, qual a origem daquele patrimônio, pô, quais são as atividades relacionadas àquela empresa. Então, muito parecido com o RD e AD aqui do Brasil. Agora o SE e AD, né? Mas é uma obrigação acessória que é bem correlata aos que a gente tem aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Passando aqui um pouco das obrigações acessórias, acho que está muito claro que tem obrigação, tem muito formulário que tem que ser cumprido, é quase como se fosse uma linha do tempo, então arquivamento financial return, pagamento da taxa de agente, economic substance, às vezes você vai precisar ali de um certificate of good standing para o banco, que é como se fosse uma certidão negativa da companhia, então é muito importante fazer esse direito comparado aqui para o cliente, para ele entender a origem, por que aquilo ali está sendo pedido. E aí a gente chega num processo que é beleza. Agora que eu tenho cumprir as obrigações acessórias lá do exterior, o que que eu tenho que fazer aqui no Brasil? E aí a gente vai entrar num outro mundo, que é um mundo muito menos burocrático, para um mundo que é mais fiscal e macroeconômico e estatístico. A gente tem duas obrigações principais aqui para pessoa física que detém entidades ou bens no exterior. A primeira de todas é que, independente de valor, você tem que declarar o seu bem no exterior, na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, para a Receita Federal do Brasil, e também informar, aqui no caso de entidades controladas, eventual a participação societária e os eventuais resultados positivos que ela tem. Então, se tiver lucro, tem que tributar aqui automaticamente aqui no Brasil. O prazo, normalmente, aqui é sempre do dia 15 de março, aí está sendo estendido até o dia, sempre o último dia útil de maio. Então aqui a gente tem o dia 30 de maio. Esse ano vai ser provavelmente o dia 28 de maio, que é uma sexta-feira. E também temos aqui a CBE, que é uma declaração macroeconômica para fins estatísticos que tem que ser arquivada junto ao Banco Central. O prazo dela, que já abriu dia 15 de fevereiro até o dia 5 de abril. Para todos os nossos clientes aqui que estão aqui até nos assistindo, mandaram os extratos de maneira ordenada. A gente praticamente só com empresa offshore, não tem muitas empresas controladas embaixo. Os balanços dela foram finalizados antes desse prazo da DCBE do dia 15 de fevereiro. Por dois motivos. Primeiro de todos, para cumprir com a obrigação que já começa aqui logo em fevereiro. E para o segundo motivo, se tiver resultado positivo, tem que fazer o recolhimento do IRPF. Então é muito importante você fazer o provisionamento para fluxo de caixa. Os lucros aqui, muitas vezes, envolvem ganhos não realizados. Tem uma parte aqui um pouco complexa que tem que ser analisada. E o quanto antes você tiver esse documento, melhor para você se organizar para o próximo ano calendário. Importante aqui que importante a gente trazer que no dia 16, 10 horas, a Receita sempre vai dar aquela entrevista coletiva para a abertura do imposto de renda, os prazos, o que que mudou no programa. Então, fica aqui a dica para aqueles que quiserem acompanhar, sempre está disponível ali no YouTube da Receita Federal do Brasil. De qualquer sorte, nós estaremos acompanhando e eventuais novidades, com certeza a gente vai colocar no nosso Shield Insights, o grupo que a gente compartilhou no começo aqui da nossa apresentação, mas também vai estar no fim, aqueles que quiserem entrar. Sobre o imposto de renda, tá? Então, a gente trouxe aqui um exemplo prático. A grande parte aqui está muito mais focada na parte de entidade controlada no exterior.
Então, a gente pode fazer um outro evento para bens no exterior, mas a gente focou muito nas entidades controladas, que muitas vezes é onde está o maior valor do cliente, onde está a maior parte do patrimônio, que são as empresas offshore. E como é que é feita a declaração e quais são os requisitos necessários. Se quiser complementar, sinta-se à vontade aqui, tá bom? Primeiro ponto. Isso aqui é tudo obrigação que tem que ir na ficha de discriminação do imposto de renda. Primeiro ponto de todos. Você tem que informar o percentual de participação. Então, você tem 100%, tem 50%, é 50% por esposa, tenho 75%, meu filho tem os outros 25%, eu tenho um sócio é, fora do meu núcleo familiar que tem 50%, então você informar o seu percentual de participação. E se a controlada é direta ou indireta? O que quer dizer controlada direta ou indireta? A legislação ela traz o termo de empresa offshore de entidade controlada. Então tem que ver se essa empresa ela é controlada direta, se você detém diretamente a pessoa física, ou controlada indireta, se embaixo dessa empresa tem uma outra empresa aqui embaixo, que é muitas vezes o caso que a gente tem de o cliente tem uma empresa offshore, embaixo da empresa offshore uma BVI tem um LLC que detém um imóvel. Então essa daqui seria a controlada indireta. Quando ela for indireta, indicar se é detido por uma controlada direta sujeita ao regime de transparência, que foi aqueles pontos que a gente comentou que foi possível fazer essa adesão para empresas recém-constituídas em 2023. Se tiver renda ativa, informar o percentual. E caso a investida esteja localizada não esteja em país de tributação favorecida, o regime fiscal privilegiado. Então, se tiver renda ativa e também não tiver aqui num paraíso fiscal ou tiver uma alíquota corporativa inferior a determinada porcentagem, você tem que informar esse ponto aqui específico também. Além disso, informar tudo isso aqui na ficha de discriminação. Parece muita informação, mas você tem que ir ali juntando. A gente trouxe um exemplo final, que às vezes você vai compilando, pegando uma palavra aqui, uma outra e juntando tudo num único processo. Valor total de lucro ou prejuízo acumulado até 31 de 12 de 23, que foi ali a marca d'água da Lei 14.754, que instituiu a tributação automática dessas empresas. Valor dos lucros distribuídos no ano calendário do contribuinte. Então, se eu fiz uma transferência em 2025, tem que estar constando na ficha da participação societária. Valor do prejuízo, se teve ali no ano calendário, às vezes você tem uma empresa, a gente trouxe um exemplo, tem uma controlada direta que tem lucro, uma controlada indireta que tem prejuízo. Então você tem que informar isso também. Informar se a empresa foi submetida ao ABEX, que foi aquele regime de atualização dos 8%, que muito cliente pegou todo o lucro acumulado, pagou os 8% e fez a regularização. E, se positivos, informar o número de protocolo. E também, caso seja adotado o regime de resultados abrangentes, que é aquele regime de que não tributa os ganhos não realizados da companhia, você tem que informar quanto está naquela conta. Isso aqui vai colocar um binóculo em cima da sua declaração por parte de um fiscal que ele vai querer auditar seu balanço, não tem a menor dúvida. A ideia aqui da Receita Federal, você pode questionar isso nas autoridades administrativas e fiscais, mas foi tributar ganho não realizado. Se você não concorda com isso aqui, a gente ajudou os nossos clientes a discutirem na via judicial. Quando a entidade que recolhe o tributo discute com o contribuinte, alguém tem que resolver a questão. Aí você vai para o judiciário para você resolver a sua questão e o judiciário vai dar razão ou ao fisco ou ao contribuinte. Então, foi a forma que a gente adotou aqui especificamente para nossos clientes. Eu acho que só complementando, essa instrução ela saiu no ano passado, ali já no final, né, do arquivamento da declaração do imposto de renda. Então, possa ser que tenha alguma alteração nesse novo programa. A gente está aguardando ainda como vai ser, né, essa questão da transparência, por exemplo. É um exemplo que, logo quando surgiu essa questão de opaco e transparência, existia um check the box que você ticava aquela informação e dizia que aquela empresa, né, optou pela transparência. E depois esse check the box não apareceu mais. Então, muita gente se perguntou, né, se esse novo programa vai existir, vai voltar a ter esse check the box, como é que eu faço se eu optar pela transparência, como é que eu faço agora? Então, que a gente está fazendo é justamente isso, informando que a empresa é transparente para fins fiscais e detalhando todos os ativos que ela tem ali na ficha de bens e direitos. Uhum. E aqui a gente trouxe um exemplo, tá? Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo funciona da seguinte forma: você tem um grupo
que é o grupo 3, que é de participação societária, código 02, localização, então empresa aqui sediada em BVI, e aqui está um modelo de como a gente enxerga que seria a melhor forma específica para esse tipo de companhia. Então, participação de societária de 100% na empresa XPTO, sediada em BVI, no valor total de US$ 1 milhão, alcançado por movimentações ao câmbio médio de R$ 5. Então, aqui foi o câmbio médio das apurações. Até 2023 existia um lucro acumulado de US$ 20 mil. Em 2024 teve um lucro de US$ 50 mil e em 2025 um lucro de US$ 100 mil. Não houve movimentação na conta de resultados abrangentes. Então, esse lucro de US$ 100 mil, ele tem que fazer a conversão para Pitax de venda do último dia útil de dezembro de 2025, que foi o dia 31 de dezembro, que o câmbio fechou em 5,50 e 24. US$ 100 mil vezes 5,50 e 24 deu R$ 550.240. Então, a gente coloca aqui, esse valor, você vai pagar 15%. Mas beleza, como é que a gente vai para o crédito? A gente deu uma complexidade maior aqui para o crédito, no sentido de lucro acumulado. Vou colocar aqui para todo mundo ver. Então vamos lá. Vamos considerar que o cliente ele fez essa atualização ali dos 20%. Ele teria que ter colocado ali anteriormente o Abex, mas eu trouxe aqui para esse exemplo para poder tornar ele de uma maneira mais inteligível e você entender como é que é feita a composição do cálculo. Então vamos lá. O cliente ele tem tributou todos esses valores, ele tem um crédito de dividendo a receber da controlada XPTO, sediada em MVI, no valor de 170 mil, com um câmbio médio de 5,7275. Por que 170 mil? Ele tinha um lucro acumulado de 20 em 2023, fez o Abex, pagou no câmbio de 4,8413 e tinha esse lucro aqui em real. Em 2024, ele teve mais US$ 50 mil de lucro. O câmbio dele foi de 6,1923 e ele teve esse lucro de R$ 309 mil. Esse valor, ele teoricamente ele tinha um lucro de US$ 70 mil com 406.441 em 24. Quando chegou em 2025, essa mesma apuração, ele teve um lucro de US$ 100 mil com câmbio de 5,50. Então, no final das contas, que deu aqueles 550 que estavam ali atrás. No final das contas, ele teve US$ 170 mil de lucro e um câmbio somando todos os lucros dele em real de 5,62. Isso nada mais é do que isso dividido por isso. Então aí você faz. Por que isso aqui é importante? Porque qualquer variação cambial positiva sobre esse valor aqui, se eu distribuir US$ 170 mil num câmbio de 6, essa variação cambial de 38 centavos por dólar, ela é isenta de tributação do imposto de renda posterior. Então, crédito de dividendo, você tem que marcar ele muito certo, porque vai lhe dar variações cambiais isentas de qualquer tributação. E só complementando, esse câmbio médio ele também serve para apuração da conversão em real do capital social. Então, a Perfeitamente. gente teve muitos clientes que pegavam ali a cotação de dezembro do último ano, pegava o valor em dólar, convertia pela Petax de venda do último dia útil do ano e colocava o valor em real. Mas para o capital social, você também tem que fazer essa apuração do câmbio médio. Então, qualquer integralização de capital, você converte na data da transação e aí no final você apura o câmbio médio para colocar na declaração o valor em 31 de dezembro de cada ano. Perfeito. Aqui é um ponto que a, a metodologia não é tão simples e merece uma atenção bem especial aqui por parte dos clientes que têm entidades controladas. Então, a composição do cálculo tem que pegar aqui muito de perto para analisar isso aqui posteriormente. E aí vamos dar uma complexidade maior para o caso concreto, tá bom? Vamos pensar que é aquele caso que eu tenho uma controlada indireta. Se eu tiver uma controlada indireta, o que que tem que ser feito em relação a essa controlada indireta? Os lucros, eles têm que ser apurados de forma individualizada, sempre em balanço anual, para controlada direta ou indireta, sendo que cada lucro dele é lucro dele. Ele não é mãe e filho, que o prejuízo de uma empresa indireta vai para compensar com o lucro de uma empresa direta. Então, eu trouxe o caso aqui de uma companhia que teve
A controlada direta teve lucro, a controlada indireta teve prejuízo, em alguns anos, depois teve lucro. Como é que é feito essa dinâmica de apuração? Mas sempre levando em consideração que o balanço tem que ser feito com base nas normas contábeis internacionais, que é o IFRS, ou os padrões contábeis brasileiros, a critério do contribuinte, ou se tiver em um país de tributação favorecida, que é quase todas as empresas que a gente tem aqui, tem que ser com base no padrão contábil brasileiro, que é o BRGAP, que é a Drica que assina todos os balanços e faz aqui com super assertividade para nossos clientes. Sendo E feito o isso. ponto do balanço, Eric, que é importante a gente falar, que a gente vê muito cliente que pegava aquele Schedule L, que é o balanço patrimonial informado no tax return, para poder fazer, reportar isso para fins de imposto de renda. Mas esse Uhum. Schedule L, ele é o S-GAAP, então ele não atende à lei. Então é importante se atentar que o balanço do tax return difere do balanço exigido da lei. É, é importante aqui a gente trazer, a Drica trouxe isso muito bem, que é o seguinte: quando você tem um LLC, é uma empresa. Então toda empresa ela tem um balanço. Só que o balanço da LLC ela serve para o IRS, para o fisco americano. Para o fisco brasileiro tem uma outra regra contábil. E aí, tendo essa outra regra contábil, às vezes a mesma empresa ela tem dois balanços distintos, duas bases de cálculo distintas, dois lucros distintos. Então, quer pisar o pé nos Estados Unidos? Pisa. Tem uma complexidade um pouco maior, mas é importante levar em consideração que você vai ter burocracia, às vezes descasamento de data, descasamento de base fiscal, e precisa-se de alguém que faça essa interação e toque esse processo de uma maneira fluida. Então, para esses pontos aqui que a gente ajuda os nossos clientes. Mas voltando ao caso aqui, eu não vou entrar aqui tanto no mérito de como a gente chega nesse cálculo daqui, porque é um cálculo um pouco complexo. Mas vamos pensar nesse cenário. Eu tenho uma empresa de US$ 1 milhão, o mesmo requisito de cima, e eu tenho uma empresa embaixo que é uma LLC. Essa LLC, ela é uma controlada indireta da empresa XPTO, sediada nos Estados Unidos, em que eu aportei US$ 500 mil nesse mesmo câmbio que eu fiz aqui. Mandei 1,5 milhão de dólares para offshore, a offshore mandou US$ 500 mil para a LLC. E aí a gente fez a proporcionalização ali dos custos, enfim, tem uma regra específica. Mandei 10%. É um caso aqui que não vale a pena que a gente trazer à tona. Mas enfim, até 2023 ela tinha um prejuízo acumulado no valor de US$ 100 mil. Em 2024 ela teve mais um prejuízo de US$ 20 mil. É muito comum as empresas americanas elas terem prejuízo contábil, porque, via de regra, não são feitos investimentos em ativos financeiros que geram renda. Normalmente você tem ali um imóvel, tem despesa de carro, enfim, outras funções para essa companhia. Então, via de regra, ela tem prejuízo. Só que chegou a 25, ela deu um lucro de US$ 30 mil e também não teve movimentação na conta de resultados abrangentes. Mas, Eric, por que só tem 55.240 aqui? Se eu tive um lucro de US$ 30 mil? Porque a legislação ela trouxe uma marca d'água para 1º de janeiro de 2024. Então, em 2024, a partir daí, todos os lucros ou prejuízos que você tiver, se você teve prejuízo, você carrega para os anos calendários subsequentes. Se você teve lucro, tributou, ano que vem você começa do zero. Então, nesse caso daqui, em 2024, ela teve um prejuízo de US$ 20 mil, chegou em 2025, ela teve um lucro de US$ 30 mil. Menos 20 com mais 30 deu US$ 10 mil, vezes o câmbio de 5 e 52,40 dá esse valor especificamente que a gente tem aqui. E aí, beleza. Como é que a gente vai para a ficha de créditos? Ponto um, mantemos aqui a ficha de crédito, porque o prejuízo de uma não pode subir para outra, então elas consideradas como se fossem irmãs, não é mãe e filha, no qual o prejuízo da um entra no lucro da outra. Beleza, mantivemos o lucro da BVI, da XPTO em BVI, e vamos para o XPTO Inc. nos Estados Unidos. Então ela tem um crédito de US$ 10 mil, com câmbio médio de 5,50 e 24. O seguinte valor vem do lucro apurado em 2025 dos US$ 30 mil, subtraído o prejuízo apurado em 2024 e US$ 20 mil, com base no artigo 5º, parágrafo 14º da 14754, que é a legislação que a gente tem de compensação de lucros e prejuízos. Então eu carreguei os US$ 20 mil de 24 para 25, apurei o resultado
E aí eu só paguei imposto sobre esses US$ 10.000. Aqui está a metodologia. O que que eu faço com isso aqui? O passado, infelizmente, ficou pro passado. Fiscalmente, você tem que começar a contar a partir de 2024. Às vezes a gente tem muito problema em relação a isso, porque o cliente ele não tem lucro de fato, ele tem prejuízo histórico, mas ele já começou a pagar imposto porque a gente colocou esse valor aqui, quase como se fosse, entre aspas, jogou no lixo, sabe? Não tem muito o que fazer, porque ficou para trás. Só olhando aqui o nosso chat, tem uma pergunta do Sigberto. A declaração da empresa controlada indireta na ficha de bens e direitos só é necessária se houver opção pela transparência, correto? Na verdade, não, Sigberto. Aqui, mesmo que você não opte pela transparência, você precisa segregar porque a lei exigiu que a gente colocasse de forma separada. Então, os lucros, elas são apuradas de forma individualmente. A gente até colocou aqui o trecho, né, da lei que fala sobre isso. E a transparência é quando, por exemplo, você tem uma empresa que detém ali ativo financeiro, imóveis, e você vai ter que colocar na ficha de bens e direitos cada ativo. Então, uma linha vai ser imóvel, outra linha é ativo financeiro por ativo financeiro, né? Se tiver a mesma natureza, você consegue consolidar, mas se tiver naturezas distintas, tem que segregar. Então, a transparência é nesse sentido. Para controlada indireta, você precisa reportar tanto a direta quanto a indireta, mesmo a empresa sendo opaca. Perfeito. É transparente, não é opaca, mas nem tanto, entendeu? Você optou pela opacidade, mas o que se refere-se à empresa, você tem que declarar as indiretas. Se você tivesse optado pela transparência, não seriam só as indiretas, seria sobre tudo. Não só a sua empresa, mas também os ativos financeiros, enfim, todos os seus ativos ali dentro. Acho que respondendo a Érica aqui também, é, o IR de 15% dos lucros da offshore podem servir como crédito ao cômputo do IRPFM? É outro tema, é outra coisa, mas sim, Érica, é possível. Esse 15% que você paga vai ser um crédito que você vai tomar se você tiver acima de 1.200.000 e ver quanto você deveria pagar de imposto. A gente fez ali o webinar sobre o IRPFM. Tivemos muitas dúvidas em relação a isso, mas a gente continua aqui declarando, fazendo as declarações de imposto de renda dos clientes, porque está dando muita complexidade operacional, principalmente a partir desse ano. E aí, vamos para a CBE, vou deixar aqui a Drica conduzir um pouco mais, ela que tem uma expertise e toca todo o processo aqui. Então, vamos fazer o que é a CBE, quais são os ativos, como é que a gente tem que fazer a declaração. Vou Bom, então, introduzir, se quiser eu posso introduzir, Drica, mas pode introduzir. a DCBE, ela, via de regra, é uma obrigação periódica que tem que ser feita é, para o Banco Central para aqueles clientes que têm acima de US$ 1 milhão no exterior. E é US$ 1 milhão a valor de mercado. Então, como a gente comentou aqui nos slides anteriores, eles têm naturezas distintas. Um é para fins de imposto, que é o imposto de renda, e aqui é para fins estatísticos, tem um outro critério. Na DCBE, a gente declara valor de mercado. No IR, a gente declara custo de aquisição. Então, às vezes você tem que traduzir aqui, pegar os balanços, falar, pô, Eric, no IR eu estou declarando um offshore que eu tenho a R$ 5 milhões, só que eu tenho um lucro acumulado de 50. Quando chegar no offshore, eu vou declarar o meu ativo valendo 55? Sim, você tem que fazer essa declaração. Então, DCBE eu ainda declara em dólar, IR eu declaro em real. E acho que a ideia é você tornar um racional específico aqui, tendo uma complexidade um pouco maior para fins de trusts, que eu vou tratar aqui no momento oportuno. Dri, se quiser. Bom, e falando também de obrigatoriedade, né? 1 milhão ali, a declaração anual, e 100 milhões, as declarações elas são feitas trimestralmente. Então, o cliente também precisa se atentar a isso, porque caso ultrapasse, a regra muda, né? Aí precisa ser a cada trimestre, ao invés de fazer anualmente a entrega do Banco Central. E aí aqui a gente colocou um pouco como declarar as entidades controladas, né, na DCBE. Então, ela varia um pouco, dependendo
percentual de participação que você tem na empresa. Então, quando você tem menos, né, de 10%, as informações que a gente precisa preencher são informações mais simples, que é basicamente o país da empresa, né, a moeda, o método de valoração, que normalmente a gente coloca o patrimônio líquido, o valor que você tem de participação dessa empresa e o lucro distribuído. Mas quando você tem mais que 10%, aí a complexidade já aumenta, porque você precisa informar dados, né, contábeis na declaração. Por isso que antes da lei a gente já fazia as demonstrações financeiras para os nossos clientes, justamente também para informar corretamente na DCBE. Porque muita gente fazia, olhava o extrato do banco e calculava ali o valor do ativo, informava na DCBE, olhava a composição de ganhos realizados versus as perdas realizadas e apurava um lucro feito de forma mais genérica, né, sem fazer a contabilidade. Mas a gente sempre teve esse cuidado de realizar a contabilidade dos nossos clientes justamente porque a gente precisa informar total do ativo, total do passivo, patrimônio líquido, valor do lucro da empresa, distribuição de lucro e as mesmas informações também que eu falei anteriormente. Então, país da empresa, moeda, método de valoração, né? O valor da empresa que vai ser de acordo com o método que você escolher. Então, em via de regra, se você está escolhendo que a valoração vai ser patrimônio líquido, o valor da empresa vai ser o próprio PL, percentual de participação e o lucro distribuído que eu comentei anteriormente. Então, tudo isso vai depender do percentual de participação que você tem. E aí também entra a controlada, né? Quando você tem mais de 50%, você também precisa colocar os dados dessa controlada. Então, os clientes que têm uma empresa, né, controladora que detém, que a gente deu o exemplo, né, uma empresa em BVI que é dona de uma empresa americana. Então, eventualmente, você também vai precisar informar ali o patrimônio líquido dessa empresa americana, nome, país, sede, atividade econômica, o percentual de participação. Perfeito. Como eu disse, se vocês perceberem aqui, as informações elas são muito mais contábeis do que voltado para o fiscal, embora muitas vezes eles se conversem. Sendo contábeis, o que que a gente tem aqui de informação? É para fins estatísticos mesmo. O Banco Central quer saber quanto brasileiro ele tem no exterior e quanto ele tem regularizado e declarado eventualmente. Então, para fins estatísticos, não é para fins tributários e tem que ser feito aqui de uma maneira correta porque tem multa. Então, vejo muita gente chegando aqui para a gente, pô, esqueci de declarar 2, 3 anos. Então, a gente faz a declaração, aí chega uma multa. Sempre a multa ali é aproximadamente 25 mil se você não arquivar a declaração dentro do prazo. Se você arquiva com erro, eu acho que, salvo engano, chega a 50. Se você omite alguma informação, pode chegar a 125. E se tem alguma penalidade um pouco mais grave, pode chegar até 250 mil. Então, é uma obrigação acessória. A gente entende que tem um quê de complexidade maior, mas é para fins estatísticos e é muito importante cumprir da maneira correta para evitar essas multas, que às vezes elas são altas, né? E aqui alguns modelos, alguns exemplos do que a gente tem de como é que faz a declaração. Então, esse aqui é o site do Banco Central. Se você for ver, você entra na ficha de ativos, coloca a participação, vê se ela possui cotação em bolsa de valores. Se não tiver, a gente vai preencher todas essas informações que nós temos aqui. Então, assumindo aqui que tem mais de 10%. E aqui tá aqui as informações. Então, você declara moeda, dólar americano, método de valoração. Aqui tem uma infinidade de métodos. Via de regra, para o cliente que tem contabilidade, faz o valor total do patrimônio líquido, que é o que já vai ter na contabilidade, é um método super aceito. Percentual de participação, quanto tem percentual de voto, o ativo, o passivo, valor total do lucro, eventualmente se tiver impairment, o líquido de variação cambial ou algo nesse sentido, e lucro distribuído. Não tendo uma empresa, uma controlada indireta, você coloca aqui não, aí você vai, puf, inclui aqui. Não é tão complexo, mas tem que ser feito da maneira correta. Conta corrente, Kedri. A conta corrente, né? Basicamente a gente informa o valor da moeda. Então, o próprio sistema ele calcula, né? É importante a gente frisar isso. Então, a gente vai colocar a moeda, então se é Estados Unidos, qual é a moeda, se é euro, e aí a gente coloca o valor dessa moeda e o próprio sistema ele calcula automaticamente para dólar.
Então, acho que é um erro também. Às vezes a pessoa pergunta, como é que eu vou converter? Não, coloca o valor de acordo com a moeda, escolhe a moeda da conta corrente e aí você informa que o próprio sistema ele vai calcular automático. Acho que aqui a gente até colocou também depois como um ponto de atenção, é que às vezes o cliente recebe ali o extrato da conta corrente, mas a conta corrente ela é mesclada com a conta investimento. E aí pega aquele valor total da conta que está somada a corrente e investimento e coloca aqui. Mas na verdade a gente tem que segregar, né? O que é cash, que está lá como conta corrente, a gente informa aqui, e o que for investimento, a gente olha a natureza desse investimento para informar de forma segregada. E aqui, trazendo aqui, né? Muito diferente do imposto de renda. Aqui, se for em dólar americano, eu coloco dólar dos Estados Unidos. Se for em ien, posso colocar em ien. Euro, coloque libra esterlina, coloca aqui. Então, é um ponto, como a gente comentou, é para ele saber mais onde está. No IR, se eu tiver em libra esterlina, eu tenho que pegar a libra esterlina, converter para dólar, e do dólar eu converto para o real. Então, para declarar meu custo de aquisição do imposto de renda. Aqui não. Aqui é 100% na moeda em que você detém o ativo, os depósitos à vista e a prazo e também os outros ativos também, tá? E só complementando, se você tem também uma conta poupança que incorre ali juros e você tem um rendimento dessa conta, você também precisa informar os rendimentos apurados no ano, nessa seção. Exato, você coloca aqui rendimentos no período base. O money market da vida, os ativos aqui que a gente já conhece um pouco. Aplicações financeiras e fundos de investimento. Se a participação for menor que 10% no país, moeda, valor da participação e rendimentos distribuídos. Aqui o fundo de investimento é menor que 10% porque se você tiver uma aplicação num fundo. Se você for controlador, tem uma outra forma de você fazer a declaração. Aqui a gente está focando na participação menor que 10% mesmo. E É, aqui muita gente tem dúvida também no país, né? Qual o país que vai informar nesse fundo de investimento? E aí no extrato ele tem um número de identificação, que é o AISIN, que se você colocar depois, pesquisar no Google qual é o país desse número de identificação do investimento, você consegue também pegar essa informação para preencher, porque é uma dúvida bem comum para os nossos clientes na hora de preencher essas aplicações financeiras e fundos de investimentos. Você compra ali o SEITs, algo nesse sentido, na Irlanda do Norte, você não sabe onde é que fica direito. Às vezes você compra fundo em Luxemburgo, não sabe que o fundo tem em Luxemburgo. Você tem que pegar essa informação, coloca no Google que vai dar certinho ali o país de localização, o domicílio de onde é que está aquele investimento. Imóvel, você tem que fazer algumas declarações aqui como o país do imóvel. Então, se o país aqui, a gente colocou Portugal, tem muito cliente que tem imóvel em Portugal. A moeda, você coloca o euro, o método de valorização, você coloca o quanto custou, que é o valor de aquisição. Se o imóvel tiver quitado, você não tem nenhum saldo devedor. Se não tiver quitado, você pega um financiamento. Você coloca aqui o valor do financiamento e aqui você ainda coloca aluguéis recebidos no período. Então, quanto de aluguel você recebeu naquele período que você detinha aquele imóvel. E por fim, o trust. O trust a gente tem aqui algumas complicações que você sempre tem que entender como você está declarando o trust. Se você é o settlor e também o beneficiário, se você às vezes é só o beneficiário, ou, perdão, se você pode ser eventualmente ali até um trustee, algo nesse sentido. Acumulando funções, é muito importante que a sua declaração ela esteja conversando com a forma que você declara no imposto de renda. Porque muitas vezes você é beneficiário de um trust, sendo beneficiário de um trust, às vezes não faz sentido você declarar esse ativo como se você fosse o titular dele. Às vezes você pode ser o settlor e também o beneficiário. É uma hipótese remota, mas também acontece de vez em quando. Então, o ponto específico aqui é declarar conforme você declara seu imposto de renda. Então, você coloca aqui outros direitos, um trust ou fundação, fica aqui o país, o valor que você tem e o valor na database, você inclui ele. Então, é uma estrutura jurídica que você vai ter que analisar o caso concreto e buscar manter a coerência entre a DCBE e o imposto de renda. Porque o trust ele tem algumas figuras envolvidas na montagem. Não é só o settlor. Tem o trustee e tem também o beneficiário, no qual esse triângulo, às vezes uma figura ela tem mais de uma posição. Aí você tem que manter a coerência na declaração desse ativo. Por fim, aqui o nosso Q&A. Então, estamos chegando aqui aos últimos 10 minutos. As dúvidas que encaminharam, a gente selecionou aqui para poder tirar. E vamos começar por aqui. Mas sinta-se à vontade de encaminhar aqui também no chat para a gente poder
finalizar e também responder o máximo possível que a gente tem aqui. Para aqueles que estão perguntando, a gente vai disponibilizar no YouTube a apresentação. Então, a gente tem um canal que a gente sempre compartilha e mostra aqui os nossos insights e posicionamentos sobre o tema. Então, Q&A. Se um contribuinte fez DCBE em ano que tinha 1 milhão, mas em 2025 o valor é inferior, ainda assim é obrigado a entregar, é possível a pessoa manter duas residências fiscais americanas, exemplo, brasileiro que mudou para os Estados Unidos e não deu saída, com IR aqui e lá. Ele fez quatro perguntas em uma, né? Mas vamos lá, pra gente tirar as dúvidas dele. Se ele fez no ano 1 milhão, mas em 2025 ele tem um valor inferior, não é obrigado a declarar. É sempre a posição que ele tinha em 31/12. Muito comum, o cliente vai flutuando. Um ano a marcação a mercado bateu 1,10 milhão, aí o outro ano foi para a carteira desvalorizou, foi para 950. Então ele não é obrigado a declarar. É possível manter sim duas residências fiscais simultâneas, não dando saída, com tax return aqui e lá. É só importante conversar isso muito bem para que é, compense os impostos, né? Brasil e Estados Unidos têm um acordo de reciprocidade. Respondendo a pergunta da Ana aqui, obrigado, Ana, pela pergunta que ela colocou no chat, mas vamos lá. Boa tarde. Qual modalidade de todos, todos devem declarar? Ou somente no caso de trust irrevogável? Depende da modalidade, tá, Ana? Mas se o trust é irrevogável, a gente assume aqui que o bem já foi passado para o beneficiário. E se foi passado ao beneficiário, ele não é mais beneficiário, ele é sócio. Ele pode vir a ser sócio. Então não está mais no patrimônio do settler, está no patrimônio eventualmente do beneficiário, só está aguardando algumas condições. Então, no caso de irrevogável, eu entendo aqui que o beneficiário é quem deve fazer a declaração, desde que esteja conversando com o imposto de renda. Foi nesse sentido que a gente teve agora a lei complementar recente que trouxe o tema e, e disciplinou essa questão. Então, mas obrigado pela pergunta. Se precisar de alguma assessoria, conte conosco. Segunda pergunta: quais obrigações acessórias de offshores e LLCs? Acho que a gente comentou aqui, né, no início da apresentação. Então, acessórios de offshore, estou considerando aqui que é país de tributação favorecida, né? E LLC em empresa americana. Então, pensando aí em país de tributação favorecida, vai depender muito qual é a jurisdição. A gente citou aqui BVI, mas cada jurisdição vai ter algumas obrigações acessórias para serem cumpridas, né? Em via de regra, agente de registro, pagamento das taxas anuais, né? Principalmente em país de tributação favorecida que não tem imposto. Então, é uma forma do governo arrecadar recursos, são através dessas taxas, né? Além do agente de registro e desse pagamento anual, para fins de offshore, né, considerando o BVI, você precisa entregar o Financial Annual Return e o Room Robo, que é o registro de membros que precisa também ser entregue. Com relação à empresa americana, né, o BOI, que é o beneficiário efetivo, e a cada 5 anos o BE12. Então, são essas obrigações acessórias que precisam ser entregues. E pensando na parte fiscal nos Estados Unidos, também precisa entregar o tax return, tanto no nível federal quanto no nível estadual. Perfeito. É, Uma outra dúvida que nós tivemos aqui, tá? Uma carteira de longo prazo em ETFs irlandeses de acumulação pode ser enquadrado como ativo financeiro e permitir que um offshore paga possa escolher o VJORA. O VJORA é o resultados abrangentes, tá? Para não pagar lucro sobre a mera valorização do ativo, aquela questão dos ganhos não realizados, que você tem que falar se você adotou ou não o método de resultados abrangentes. É, eu acho que vai de caso a caso, tá? Mas se você quiser garantir esse direito, eu sempre recomendo você entrar com a medida judicial para você discutir o tema. Acho que funciona de uma maneira muito melhor para você ter segurança jurídica. Você adotar de ofício, o fisco ele vai passar a auditar sua declaração e as chances de autuação eu encaro como prováveis aqui, seguindo ali uns 60, 80% de eles lhe autuarem. Aí, às vezes, o que você economizou de imposto, você vai ter advogado, vai ter processo administrativo, é um pouco, é, dá mais dor de cabeça do que você se prevenir anteriormente, sabe? Então, eu enxergo aqui que você tem até uma base jurídica para você se defender, mas você tem que garantir esse direito antes de tomar a decisão, e não tomar a decisão para depois garantir o direito. Porque às vezes o imposto que você não tributa aqui na valorização desse ativo, se você for autuado, é um imposto.
mas às vezes multa qualificada, que pode chegar a 150%, e juros Selic de 4, pelo menos 4 anos, que é o tempo que eles deixam ali para poder lhe autuar. Então, o X que você devia acaba virando 3x. O cenário de Selic é 15%, 150% sobre o valor do imposto. Então, eu não enxergo aqui como uma alternativa conservadora. Eu acho um pouco arrojada e, e não recomendo fortemente você não tomar essa decisão de ofício. Essa questão contábil, depois que veio a questão da tributação dos lucros, do VJORA todo mundo começou a conhecer, né? Mas é importante a gente sempre ressaltar, primeiro, esse método que você vai escolher, né, dos seus ativos financeiros de acordo com o CPC 48, uma vez que você constituiu esse ativo, você precisa já definir qual vai ser o método de valoração desse ativo. E se você lá atrás sempre fazia pelo resultado e agora com a mudança da lei você quer optar pelo outro método, você não pode fazer isso. Agora, se você tem adquirido um novo ativo e a partir desse novo ativo você está, né, ali pensando qual o método que você vai optar, aí você tem que pensar muito na natureza daquele ativo, a característica que ele tem e no modelo de negócio da empresa. Então, no CPC ele deixa bem claro quando a gente pode optar ou não, né? Então, existem ali várias perguntas que você vai respondendo e aí ele vai te dando um direcionamento. Então, é muito mais fácil você cair na valorização ali pelo resultado do que pelo VJORA, por exemplo. Então, só toma o cuidado de realmente estar enquadrado. Então, é um ativo a longo prazo, é a curto prazo, ele está disponível para venda, não está. Você recebe principal mais juros. O objetivo é ganho de capital a longo prazo. O objetivo é tradear ali aquele investimento. Então, tudo isso vai contar para você definir qual a classificação que esse ativo vai ser valorizado. Perfeito. É, Voltando aqui a uma próxima pergunta. Dividendos a receber, aquele crédito que a gente mostrou, deve entrar na DCBE ou como faz parte do Shareholders Equity, que é do patrimônio líquido, dado que não foi distribuído, não deve ser declarado em outros ativos, pois seria dupla contagem? Uma boa pergunta, tá? Eu entendo aqui que não deve ser declarado esse crédito que você já tem, ele já compõe um patrimônio líquido. O que é um patrimônio líquido de uma entidade offshore? Nada mais é que capital social mais lucro acumulado mais lucro do ano. É igual a PL. Então, se você já declara no método de valorização que a gente viu patrimônio líquido, eu só declararia ali o PL da empresa e não o crédito em outros ativos, senão você vai estar declarando bem duas vezes. Muito boa pergunta. Tributações de ações no exterior de residente no Brasil. Venda, lucro, prejuízo e recebimento de dividendos. Eu não entendi aqui muito bem se foi uma pergunta, foi mais uma afirmação, né? Mas sendo aqui uma pergunta, eu entendo aqui que você vai, você como residente fiscal do Brasil com bens no exterior, você vai tributar 15% e recebimento de dividendos se for nos Estados Unidos. Você vai ter o withholding tax americano de 30% que você vai poder compensar aqui no Brasil com os 15% que você teria a pagar para recebimento de dividendos. Se for venda, lucro ou prejuízo, como ganho de capital americano ele é isento para não residentes, você só paga 15 aqui no Brasil. Com a queda da taxa de câmbio no final de 2025, o valor de vários investimentos está menor que o custo em reais. Como declarar essa perda e fica como crédito a compensar no futuro? Muito importante. Se você tiver a intenção de fato realizar aquele ativo, você tem que fazer uma contabilidade paralela da pessoa física. Porque aplicações financeiras, agora você pode fazer a sua compensação de lucros e prejuízos que você tinha anteriormente. Só que você tem que declarar tudo certinho, fazer essa contabilidade de uma maneira correta para você poder se valer desses créditos que você tem de eventuais prejuízos, tá? Então, mas o câmbio é um bom balizador também. Às vezes você pode até ter prejuízo no valor de mercado, mas lucro cambial. Então, é um ponto importante aqui para levar essa consideração. O Daniel ele perguntou algo aqui que é importante a gente levar uma pergunta. Considerando a possibilidade de criar uma offshore nova para administração de ativos financeiros com ETF para prazo de 15 anos, sem venda intermediária, ainda vale a pena constituir um offshore considerando o diferimento fiscal, uma vez que atualmente o offshore paga é obrigado a pagar impostos sobre a valorização das cotas?
e o custo jurídico para tentar eliminar é muito alto um patrimônio de US$ 200.000, Daniel continuaria na física, tá? US$ 200.000 eu enxergo que não justifica você constituir um offshore, não. Então, você tributar ganho não realizado e o custo de pegar um offshore vai corroer aqui a sua rentabilidade. Então, eu continuaria na física, bater os seus 500 a 700 mil, já avaliaria constituir, mesmo que se você não tiver aqui ativos americanos, que aí facilita aqui um pouco a gestão da carteira, eventualmente você vai diversificar. Mas se você tiver ali ativos que não estão no mercado americano, ou às vezes T-bill ali, mesmo com esse patrimônio eu acabaria não constituindo, não. Karina perguntou, qual o patrimônio mínimo para justificar a constituição de um offshore? Karina, eu diria ali que pelo menos US$ 500.000 ali é meio que a régua que a gente leva aqui. Porque acima disso é quase como no-brainer, tá? Abaixo disso o custo ele fica muito alto para você ter a gestão da companhia, para você pagar imposto sobre isso. Então, é melhor você começar na física e depois você monta. Até porque o diferimento que você tem na física, se você não realizar, vira juros composto para o futuro. Então, US$ 500.000, eu diria que é o começo, US$ 1 milhão eu já diria que é quase como obrigatório. Só aproveitando aqui as perguntas, a Laura também perguntou a próxima entrega do BE12. Então, como é a cada 5 anos, provavelmente vai ser em 2028, se nada mudar, né? Então, é importante se atentar aí à mudança de lei, porque esses prazos eventualmente podem mudar, mas teoricamente é a cada 5 anos. Perfeito. Para a próxima pergunta. Ao apurarmos o lucro de 2025 de offshore e tributá-lo pelo IRPF, ele já será automaticamente excluído do IRPFM ou teremos que fazer esses lançamentos contábeis manualmente? Depende. O programa ainda não saiu, mas eu enxergo que tem que ser automático dentro do programa, mas os inputs você vai ter que colocar diretamente ali dentro. E eu acho que ele não vai ser excluído, pelo contrário, ele está dentro da base de cálculo do IRPFM, graças a Deus. Porque os 15% que você já vai pagar vai constituir como crédito para sua apuração do seu imposto mínimo dos 10%. Então, às vezes, você vai tomar crédito do que você pagou lá fora para eventual dividendo que você tem isento aqui no Brasil, enfim. Chegamos ao final, tá? Então, a gente compartilha aqui o nosso canal, nossa comunidade que a gente tem de novo, que a gente comentou aqui no começo. Então, vamos deixar aqui um pouco na tela para aqueles que tiverem interesse em entrar. Muito obrigado por terem participado de mais um Show de Sites. Então deu 1 hora aqui certinho mais uma vez. Ficamos muito agradecidos aqui com a participação de todos. E se alguém tiver eventuais novas dúvidas, eu deixo esse outro QR Code na tela que vai cair aqui direto no meu WhatsApp. E a gente vai poder conversar e discutir isso aqui ao longo da semana. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Mais um Show de Insights. A gente agradece a participação. Obrigada, pessoal. E as dúvidas que ainda não foram respondidas, né? Ficaram algumas aqui no nosso chat. A gente vai entrar em contato com vocês. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.